Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir a esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo aqui a respeito de alguns temas aqui que o pessoal fica meio em dúvida. Algumas pessoas falaram, você voltou para a CCB, é que você está fazendo as críticas, mas defendendo a CCB, e está criticando os críticos, o que aconteceu com você, por que você mudou. Primeiro, pessoal, eu acho que a mudança, ela faz parte da evolução do ser humano. A gente não é poste nem árvore para ficar parado. A gente tem que aprender com os nossos erros e evoluir. Segundo, eu não mudei minha postura. Eu sempre deixei bem claro na internet que eu criticaria algumas coisas que a CCB tem, como coronelismo, como o pecado de morte, que matou e destruiu famílias no passado da congregação e em alguns lugares até o dia de hoje continuam destruindo. E eu continuo crítico dessa parte. Mas eu observei, pessoal, nesse meio termo, alguns críticos, que não são críticos, né, são haters. Haters em inglês são as pessoas que disseminam ódio. Que alguns haters da internet não estavam criticando, e sim estavam atacando a instituição. Então eu observando eles, eu fiz uma reflexão para dentro de mim e vi que eu não estava certo, aquela forma não era a forma certa. E comecei primeiro a mudança dentro de mim, para depois tentar inspirar os outros. Realmente no passado eu fiz críticas duríssimas à congregação, corretas todas elas, não desonestas, não com o intuito de destruir a instituição, mas críticas duras, não entendendo que fazendo essas críticas duras, eu não estava atacando as pessoas que mereciam, mas as pessoas que não mereciam. Porque as pessoas que merecem geralmente são as pessoas que não ouvem, são as pessoas que estão no poder. E para quem está no poder, pessoal, é muito cômodo você não querer mudança. Quem quer mudança é quem está na parte de baixo. Então eu fiz uma reflexão e vi um problema maior do que a congregação hoje, que as igrejas reformadas, né, de conotação calvinistas. Então eu fui estudar um pouco do calvinismo e encontrei uma doutrina elaborada por Satanás, e eu não estou exagerando, pessoal. O calvinismo, ele distorce o caráter de Deus, ele distorce o evangelho, e é gravíssimo. E essa doutrina tem entrado não só dentro da congregação, mas de algumas igrejas pentecostais com o único intuito: tirar, arrebanhar os membros. E o que eles andam fazendo? Eles andam, né, pegando a sua turma, que está ouvindo alguns haters da internet, e estão indo de casa em casa. Eles não estão só saindo da congregação, porque todo mundo tem o direito de sair da denominação a hora que quiser, mas eles estão saindo e estão saindo da comunhão, mas eles estão indo de casa em casa, de grupo em grupo, daqueles que eles pertenciam, como se fosse um espião, e dissipando, jogando a semente da contenda, dando esse suposto novo verdadeiro evangelho. Então eu percebi o grande perigo, né? Então quando eu atacava meus irmãos, assim, atacava entre aspas, criticava, eu para mim estava fazendo certo. Mas quando eu vi outros quererem espancarem os meus irmãos, eu percebi o que eu estava fazendo e resolvi, né, não defender a congregação, mas criticar de uma forma amena, de uma forma entendível, de uma forma com parcimônia. Não criticar com o intuito de querer, na força, destruir. Esse não é, nunca foi, nunca será o sentimento de um cristão. A gente pode falar o que a gente quiser, mas tem que ser com amor. Tem que ser, né, com a demonstração cristã. Como é? Tendo os mais velhos como pais e os mais novos como os filhos, ademoestando-os, ensinando-os, e não agredindo, e não apontando o erro, e não querendo desnudar o nosso irmão. Então, a partir deste momento,
que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer análise em cima, não em cima daqueles críticos. Porque antes eu fazia análise em cima do canal de crítico. Hoje não, hoje eu faço uma análise, né? Ela é com parcialidade. Eu ouço a pessoa, o áudio original. E ali eu consigo tirar a conclusão. Mas quando eu ficava indo em canal de críticos que odeiam, que querem destruir, alguns têm os seus interesses próprios, eu não abria esta possibilidade de pensar por mim mesmo, porque outros já faziam a minha cabeça. Então, pessoal, é muito grave. Você fica escutando essas pessoas, muitos têm saído das igrejas, vou falar da congregação, que é a igreja que eu faço, que eu vou, né? Eu não faço parte mais, né, oficialmente, mas eu congrego com eles e eu vou explicar mais pra frente por quê. Então, tomem cuidado, tá? Esse evangelho calvinista é um evangelho falso. Você vai descobrir isso, todos vocês que estão indo, vocês vão descobrir isso, mais cedo ou mais tarde. Alguns de vocês vão virar ateu, alguns de vocês vão voltar para a congregação, e outros vão para outra linhagem de religião, que não é cristã. Tomem cuidado, pessoal, você está sendo enganado, tá? Eu vou fazer muitos vídeos ainda esse ano que vai entrar, a gente vai pegar firme, vamos fazer estudos aprofundados sobre isso. Eu com alguns parceiros que eu vou escolher para trabalhar comigo num canal conjunto, e a gente vai, né, esmiuçar todo esse evangelho calvinista, principalmente. Então, tomem cuidado, meu conselho. Você que é da congregação e teve um amigo que foi para o calvinismo, não abra a porta da tua casa mais para ele. Por quê? Ah, irmão, tá falando para mim isso porque o intuito dos calvinistas, nas igrejas deles, eles aprendem a debater, a arrebatar ovelhas. Então, se você ficar abrindo a porta da tua casa, ele vai ficar disseminando isso no seu ouvido, que é um evangelho distorcido. Graça, favor imerecido, graça irresistível, né? Nós não merecíamos mesmo o evangelho, mas a misericórdia de Deus os trouxe para nós. Mas ela não pode, não é irresistível. Se ela não fosse irresistível, Jesus não falava: vinde a mim, todos que estão cansados e aflitos. Então outros não virão, os que não se consideram cansados e aflitos. E outros tantos exemplos, né? O evangelho, Deus não é um manipulador, ele não criou pessoas para salvar e outras para se perderem. Essa é uma escolha pessoal nossa, nós que temos que dar o primeiro passo, né? Todos os que crerem e forem batizados serão salvos, disse Jesus. E para ser batizado, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que entender que você está errado. Entendeu? Então são diversos outros temas. É um evangelho totalmente falso. Eu vou fazer um vídeo explicando só sobre isso. Mas hoje a mensagem é essa. Então por que eu parei de criticar a congregação acidamente? Porque eu percebi que não era o caminho. Percebi que não era o caminho. Depois de 5 anos voltei a congregar com os meus irmãos. Fui bem recebido, com amor. E por que faço os meus cultos online aqui todo domingo? Todo domingo entre 11 horas no horário de verão americano, meio-dia no horário de inverno, que é agora, no Brasil. Eu faço os meus cultos aqui, já vão fazer quase 5 anos. Então, meus irmãos, mas por que então mas você faz seus cultos em casa e ainda vai na igreja? Sim, irmãos. Porque eu não tenho autorização bíblica de fazer um culto em casa e não estar com os meus irmãos. Porque igreja, irmão, tem gente que fala, igreja sou eu. Não, irmão. Igreja não é você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você não é igreja. Igreja é a união. Igreja é o corpo de Cristo. Então não tem como eu ser um membro do corpo separado. Se eu cortar esse dedo aqui e colocar ele separado numa caixa, esse dedo não vai ter vida. Ele vai necrosar. Então eu preciso estar junto na videira verdadeira, que é Cristo, para que a seiva ela venha alcançar o meu coração. Então eu tenho que estar com os irmãos. Faz parte do processo do crescimento. Faz parte do processo do crescimento do cristão é estar junto com outros irmãos. Então, irmão, não caia nessa armadilha. Como que eu faço então? Eu vou na congregação, congrego com os meus irmãos, eu vou de vez em quando, continuo fazendo meu culto aqui, mas tenho comunhão com os irmãos. Mas a minha mentalidade, eu não vou lá para buscar palavra, eu vou lá para estar junto com os meus irmãos. Então é isso. É esse o lema. Não tem como você ser igreja sozinho, tá? Não existe biblicamente. Então eu ensino meus filhos aqui o caminho que eles devem andarem, faço a minha parte com a minha família
e vou lá para estar junto com os meus irmãos. Então esse é o motivo que ainda eu não oficializei minha volta à congregação. Então não voltei ainda. Quando eu voltar, eu vou vir no canal e falar, oh, agora eu voltei. E o que falta fazer para mim voltar? Falta a congregação colocar um ensino bíblico racional, não teologia, o básico dos ensinos bíblicos, a forma dos irmãos pregarem mudar, modificar do que, em vez de pregar em primeira pessoa, que às vezes até mesmo eu cometo nos meus cultos, por costume, por eu ser criado assim, uma forma mais de ensino, de didaticamente ensinar a Bíblia. Em parte pregamos, em parte profetizamos, né? Em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Então, em parte nós vamos pregar do conhecimento que nós temos nas Escrituras, demonstrar, e em parte sim pode vir a profecia, tá bom? O problema das igrejas reformadas é que elas são cessacionistas, elas não creem mais no dom do Espírito Santo, o qual é totalmente contra as Escrituras, porque Cristo falou que se nós crescemos neles, os sinais nos acompanhariam, tá? Então, nós cremos, eu creio na profecia, creio nos dons, creio em tudo. Mas eu creio que o principal da igreja é a educação espiritual. E para você educar a igreja espiritual, é só com as Escrituras. É só doutrinando dentro das Escrituras. Por isso que nós temos as cartas de Paulo, carta de Pedro, carta de João, de Judas e Tiago, de Filemão e tantas outras, para que nós possamos, através delas, Atos dos Apóstolos, demonstrar, doutrinar a igreja no caminho correto, que é o caminho de Jesus Cristo. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar um parecer. Se você está assustado, que eu tinha alguns, principalmente no Facebook, alguns vídeos criticando fortemente, veja que não mudou, o que eu falo não mudou. A crítica que eu falo não mudou. E se mudou também é porque eu evoluí, eu vi que eu estava errado, e eu vou vir aqui e vou pedir perdão. Mas a forma de falar mudou. Porque agora já não tenho mais ódio da instituição. Deus já tirou isso do meu coração. Estou limpo do ódio. Prego para que as pessoas venham a entender o que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Mas de todas as igrejas que eu conheço, que eu, Tiago Ponzarini, conheço, a congregação ainda é uma das mais corretas. Não fique ouvindo vozes estranhas. Ouça a voz de Jesus Cristo no seu coração. E amanhã eu vou fazer outro vídeo para vocês essa semana, dizendo por que eu voltei a congregar na congregação e quais foram os sinais, quais foram os sonhos, revelações e o mandado de Deus que fez eu voltar a congregar de novo com os irmãos, tá bom? Esse é o vídeo para vocês. Aqui nos Estados Unidos é dia de Thanksgiving, dia de ações e graças, então menos críticas, menos acidez e mais agradecer a Deus. Hoje é um dia de ação e graças. Então para você que está aqui nos Estados Unidos, Happy Thanksgiving. Para você que está no Brasil, que Deus abençoe você. Também é um dia de ação e graça. Todos os dias na vida do crente é dia de ação e graça, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos deu. A todos vocês que vão vir assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.